o tema da nossa live hoje é um alerta importante de quando você deve, afinal de contas, né, quando você deve se preocupar com a fala do seu filho. Essa é uma dúvida muito grande que a maioria de vocês tem, afinal de contas, em que momento que eu devo me preocupar, existe esse momento ou não? E a gente vai responder hoje aqui sobre isso. Então, assim, a primeira coisa para a gente responder em que momento que você deve se preocupar com a fala do seu filho, a gente tem que entender algumas coisas primeiro. Que a fala, é um dos aspectos referente à linguagem, né? Dentro da linguagem, ela se refere a qualquer forma que a gente use para se expressar, né? E comunicar algo, ou entender o comunicado de alguém. Então, aqui dentro da linguagem, a gente tem a própria fala, a gente tem a comunicação gestual, as nossas expressões, né? Por exemplo, as placas que a gente vê no trânsito, elas estão nos comunicando algumas coisas, algumas leis, por exemplo, mas ela não necessariamente está falando. Então, antes mesmo do desenvolvimento da fala propriamente dita dessa forma, né? O que é a fala? A fala é quando a gente consegue se expressar através de palavras, articulando os nossos órgãos fonoarticulatórios, por exemplo, boca, língua, né? Lábios, palato, e faz vibração de prega vocal através da respiração, né? Saindo o som. Então, isso que é fala. Mas antes mesmo de a gente ter a percepção de que está tendo algum problema na fala, algumas vezes a gente já tem alguns indícios de problema no desenvolvimento da linguagem antes mesmo da criança desenvolver a fala como a gente conhece, né, na produção de palavras, como a gente fica na expectativa de que a criança fale. Então, eu vou citar alguns alertas que são antes propriamente da fala e vou focar mais nos falados propriamente ditos. Então, por exemplo, um alerta que serve para qualquer idade, né, é quando a criança ela não corresponde a nenhum tipo de som, né? Parece que nada chama a atenção dela, ela não tem resposta nenhuma a som. Isso é um alerta para qualquer idade. Também Perdão, me perdi. Voltei. Então, quando a criança não responde a nenhum tipo de som, isso é um alerta importante. Quando a criança também não corresponde ao olhar, né? Quando ela não faz contato visual, é um alerta importante que a gente tem que ficar ligado a qualquer idade. Porque desde ele bem pequenininho, o bebezinho, ele já consegue fazer contato visual conosco. Então, esses são alertas a qualquer idade. E aí a gente vai começar ali, idade por idade. Por exemplo, o alerta aos 6 meses de idade da criança. Se ela não começou a fazer nenhuma brincadeira com os sons, né? Vocalizar nenhuma vogal, então ela não fica a gente já fica prestando atenção. Ali aos 9 meses, se aos 9 meses de idade essa criança ela não inicia o balbucio, que é aquele que a gente brinca do gugu dadá, sabe? Fica gá, gugu, como se estivesse brincando já com sons que não são somente as vogais. É como se ela já estivesse conseguindo juntar as letras, as consoantes, né? E aí ela tá ali nesse treino, nesse balbucio. O balbucio é extremamente importante para o desenvolvimento da fala, da forma como a gente conhece a fala, né? Porque é nesse momento que a criança está brincando com os sons da fala, que ela está demonstrando que ela está pronta para desenvolver a fala. Esse balbucio a gente espera que apareça ali por volta dos 9 meses de idade. Se isso não acontece, isso é um alerta importante também. E ali iniciando os nossos 12 meses, se a criança ela não está obedecendo comandos verbais, se você percebe que você fala com ela e é como se ela não entendesse o que você está falando, como se aquilo não fizesse sentido para ela,
ou se ainda não apareceram as primeiras palavrinhas, isso já gera na gente um alerta importante, um alerta que essa criança ela pode sim apresentar um atraso de fala. E ali você aguarda até 1 ano e 4 meses, né? Se ali aos 16 meses, né? 16 meses a criança ainda não apresentou palavra nenhuma, se ela não está conseguindo falar aquelas palavras que são mais da rotina dela, né? Aquilo que ela mais ouve em casa. Por isso que muitas vezes as crianças, na grande maioria das vezes, as crianças, quando elas estão aí nesse início de desenvolvimento da fala, as primeiras palavrinhas saem mamãe, papai, porque em geral é que elas mais escutam. Mas pode ser qualquer coisa, pode ser água, pode ser o nome do cachorro. Então, a criança inicia o desenvolvimento da fala dela com aquilo que é mais familiar a ela. Então, se nessa fase aqui de 1 ano e 4 meses, 1 ano e 6 meses, ela segue sem apresentar palavra nenhuma, ela não faz os sons dos animais, ela não segue não obedecendo o comando. Quando você chama ela, né, ela não atende, é um alerta importante, né? A gente sempre tem uma chave de espera para que as primeiras palavrinhas apareçam, que é em torno de 4 meses, para o que o marco do desenvolvimento da fala nos dá como parâmetro. Então, por exemplo, se eu sei que a criança ali por volta de 1 aninho, ela tem que começar a apresentar essas primeiras palavrinhas e ela ainda não apresentou, então eu sei que ali eu já tenho que entrar em movimento, já é um alerta importante. Aí o que eu posso esperar, geralmente o que a gente fala, é 4 meses do marco. Se eu sei que isso é esperado aos 12 e o meu filho já está com 1 ano e 4, 1 ano e 6, ainda não está falando nada, ele já está com indícios sérios de atraso de fala e você já precisa procurar ajuda. Mas assim, isso é progressivo, os alertas seguem conforme a criança vai crescendo. Então aqui a gente está em 1 ano e 6 meses, vamos supor agora de uma criança de 2 anos. Se meu filho tem 2 anos de idade, ele já está falando algumas palavrinhas, mas ele ainda não consegue juntar 2 dessas palavrinhas para formar uma frase simples, esse é o motivo de eu já ficar preocupada. Porque o que a gente espera de uma criança de 2 anos é que ela sim consiga formar frases simples, tipo mamãe andar, né? Quer comer, né? É importante que aos 2 anos de idade, aí em torno dos 2 anos de idade, a criança consiga fazer isso. E ali por volta dos 3 anos, o que vai me preocupar se essa criança ainda não está fazendo? Vai me preocupar que ela ainda não consiga formar uma frase um pouco mais longa, por exemplo, com pelo menos 3 palavrinhas. Vai me preocupar se essa criança, além de não conseguir formar essa frase, ela não consiga contar uma pequena história com a ajuda do adulto, que ela não consiga completar, por exemplo, com 1, 2 palavrinhas, uma historinha. Vai me preocupar se essa criança ainda não fez nenhuma pergunta. Entre os 2 e 3 anos é uma fase de muita curiosidade da criança. E ela começa para tudo, que isso. Então, se essa criança ali por volta dos 3 anos ainda não perguntou nada, isso, né, como se a curiosidade dela não tivesse sido ativada, isso é um alerta importante de quando eu devo me preocupar. Aos 4 anos de idade, o que vai me fazer ficar em alerta e preocupada se o meu filho não está apresentando? Por exemplo, se ele ainda não consegue aqui aos 4 anos contar uma pequena história sozinho. Se aos 4 anos ele ainda segue com uma fala muito embolada e que nem eu mesma entendo o que ele está falando, né? É esperado que aos 4 anos, mesmo que a criança ainda fale ali, ainda faça algumas trocas, que é esperado, porque ela ainda não adquiriu todos os fonemas, é esperado que você já entenda absolutamente tudo do que ela está falando, né? Porque as trocas vão ser menor. Ali aos 3 anos, por exemplo, o que acontece? Ainda é esperado que a criança fale embolado, né? Que isso é uma reclamação em geral que vocês fazem. Meu filho fala embolado, meu filho fala embolado.
Então, até os 3 anos é esperado que ela fale embolado, que você não entenda, mas que você entenda tudo e que pessoas de fora possam ainda não entender tão bem quanto você. Mas aos 4 anos já não é mais esperado que isso aconteça. Já é esperado que essa fala dela já tenha, né, menos trocas, então que ela já seja mais compreensiva, né? Que você entenda mais o que a criança fala, que ela consiga se comunicar com efetividade. E que ela aqui aos 4 anos, um alerta importante, é ela obedecer comandos verbais de 2, 3 partes. O que é isso, digamos? Olha, você vai lá no quarto, vai abrir a porta do armário, dentro vai ter uma bolsa amarela. Eu quero que você pegue essa bolsa e traga para mim aqui na sala. Isso é comando com várias partes. Aos 4 anos já é para a criança conseguir fazer isso, né, de obedecer comandos. E aos 5 anos já é esperado que a criança tenha um diálogo bem elaborado, que ela já fale, que ela consiga manter uma conversação com você, que existam pouquíssimas trocas na hora da fala, porque na verdade por volta dos 5 anos é quando a criança está adquirindo o último foneminha ali, que é o R com vibração, o R do morango, e alguns encontros consonantais. Então, já é esperado que a criança esteja com uma fala muito próxima com a fala do adulto, né? O desenvolvimento da fala, essa parte mais grossa do desenvolvimento da fala e da aquisição dos sons da fala, acontece até por volta dos 5 anos, 5 anos e meio, no mais tardar 6 anos de idade. Então, quando a criança chega aqui aos 5 anos, se ela ainda não está conseguindo manter um diálogo com você, contar histórias maiores, pegar um livrinho e contar do jeitinho dela ali, mas contar o enredo daquela história, isso são alertas importantes. Se a cada passo desse que eu falei para você, né, o seu filho não está fazendo, isso é um alerta para que ele esteja possivelmente com atraso de fala. A grande maioria das crianças, elas apresentam atraso de fala simples por ausência de estimulação. Mas é claro que tem uma parcela importante aí também que vai apresentar um transtorno de fala envolvido por conta ou do transtorno do espectro autista, ou do déficit de atenção e hiperatividade, ou apraxia de fala, ou qualquer outro transtorno que tenha associado. Mas a grande maioria é por conta de atraso de fala e por ausência de estimulação correta e direcionada para a fala. E a todo momento também, a qualquer idade, que eu esqueci de falar ali no início, a gente não espera que a criança ela regrida ou ela estagne no desenvolvimento da fala dela. Isso a qualquer idade. Se o filho regrediu, se o seu filho estagnou, isso é um motivo de realmente você se preocupar e procurar um acompanhamento, né? Nós, fonoaudiólogos, somos os responsáveis por todos os aspectos que dizem respeito à comunicação humana, seja para avaliar, seja para diagnosticar, para tratar. Claro que existem vários diagnósticos que nós não damos sozinho, por isso a gente reforça a necessidade de equipe multi, por isso que no post ali, na chamada para essa live, eu coloquei para vocês pediatra, o neuropediatra, o psicólogo, né, o terapeuta ocupacional, para dar suporte para a gente. Mas a grande maioria das crianças, elas apresentam realmente um atraso de fala. Quando você começa a perceber que o seu filho não está apresentando esse passo a passo que eu falei aqui para vocês, dos marcos mais importantes do que é esperado por idade, isso nos acende o alerta de preocupação. Então, aquela história de tá no tempo dele de falar, espera não sei quanto, depois dos 3 vai vir a fala, dá para esperar até os 5, isso tudo não é real, tá? A gente tem os marcos do desenvolvimento da fala, que são justamente os parâmetros do que é esperado por idade para a gente saber se a gente pode ficar tranquila realmente ou se essa criança precisa de mais estimulação
para assim desenvolver a fala. E assim, o que eu reforço com vocês é o que? O estímulo correto e direcionado para a fala, por uma criança que está com atraso de fala simples, vai ser extremamente efetivo para ela desenvolver a fala dela. Crianças que têm algum outro transtorno associado, além da estimulação, ela precisa de tratamento. Por isso, inclusive, que aqui a Jornada do Tagarela é um evento que eu fiz pensando para crianças com atrasos de fala sem transtornos associados, porque criança que tem transtorno associado, ela precisa de um suporte de tratamento com equipe multiprofissional. Entende? Gente, aqui durante eu estar falando, eu vi que vocês mandaram já várias perguntas. E eu esqueci de avisar para vocês no início da live, eu sempre faço isso, hoje me passou, que a gente tem muito seguidor novo aqui, né? Tem muita gente nova, que eu sempre abro espaço para perguntas no final da live, viu? Pra gente conversar um pouquinho. Então, se você mandou pergunta antes, daqui a pouco, quando eu abrir o espaço para as perguntas, você me manda de novo, tá certo? Então, vamos lá, gente. O que você percebe? A todo momento, né? A todo desenvolvimento da criança, a cada idade que ela passa, nós temos coisas a observar, né? Sinais a observar na criança que vão nos deixar mais tranquilo ou nos levar a ficar realmente preocupados. Então, de novo reforçando, que se ali por volta, né, falando de fala propriamente dita, quando eu devo me preocupar com a fala do meu filho, se o esperado que uma criança comece a apresentar as primeiras palavrinhas ali por volta dos 12, 16 meses e ela ainda não apresentou, né, ainda não falou nenhuma palavrinha que seja da rotina dela, eu já devo me preocupar com a fala do meu filho. Se o meu filho, desde sempre, nenhum som chama a atenção dele, se ele não reage a nenhum som, por exemplo, caiu algo aí na sua casa, fez um barulhão, ele não se assustou, isso é um motivo de você se preocupar. Porque perdas auditivas, né? Quem não escuta bem, não fala bem. Então é importante a reação ao som. E ali para frente, segue, que nem eu disse para você. Se o seu filho ele tá estagnado, se ele regrediu na fala, já é para se preocupar. Não é isso que a gente espera. Você já precisa procurar ajuda para ajudar no desenvolvimento da fala do seu filho. 2 anos, não formou frase, não juntou 2 palavrinhas, motivo de preocupação. 3 anos, né? Tá falando embolado que nem você entende, motivo de preocupação. Não formou frases maiores com 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, motivo de preocupação. 4 anos de idade, não tá conseguindo contar uma história sozinho ainda, né? Ali um trecho da história para você. Se ele ainda está com muitas trocas de fonema, né, que você ainda não entende completamente o que ele diz, motivo de preocupação. E 5 anos, se ele não mantém uma conversação, um diálogo, se ainda continuam muitas trocas, você já precisa procurar ajuda. Entenderam? Deu para acompanhar? Olha aqui a Letícia Barreiro falando pra gente aqui, que o filho dela passou no neuropediatra, no psiquiatra infantil, na neuropsicóloga, no otorrino, exames de audição, fonos e terapia ocupacional. O autismo foi descartado e é atraso de fala e linguagem. Muito, muito estímulo. É isso aí. Muita estimulação. Ok? Vocês deu para entender? Deu sim para entender? Então agora, vocês já podem me dizer se a preocupação aumentou ou não. Se a preocupação aumentou agora, que vocês estão sabendo disso, agora que eu reforço mais fortemente para que vocês me acompanhem aqui nesse aquecimento para a Jornada do Tagarela e acompanhem também a Jornada do Tagarela, porque daqui até lá vai ter muito conteúdo para vocês. Eu vou explicar muitas coisas, vou tirar muitas dúvidas, né? Vou direcionar bastante vocês. Então esse momento é justamente para você que está preocupada.